Hello, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos ler rapidinho o capítulo 21 da Razão e Percepção. Eu, por mim, já tinha ido essa parte, hein? Por que as pessoas estão dizendo que não foi? Nós estamos lendo, gente, pra quem não sabe, a gente tem o curso em Milagres, que ele vai até, são mais de 32 capítulos, se eu não me engano. E nós estamos no capítulo 21 e nós vamos ler ele todo. A gente acabou de encerrar a visão da santidade. E agora nós estamos indo firme e forte para a razão e percepção. Eu vou começar, ok? A projeção faz a percepção. O mundo que vês é o que deste ao mundo, nada mais do que isso. Mas embora não seja mais do que isso, não é menos. Portanto, é importante para ti. Vou deixar aqui que você não deixa cair. Tá. Portanto, é importante para ti. Vou voltar tudo. A projeção faz a percepção. O mundo que vês é o que deste ao mundo, nada mais do que isso. Mas embora não seja mais do que isso, não é menos. Portanto, é importante para ti. Ele é a testemunha do teu estado mental, o retrato externo de uma condição interna. Como o homem pensa assim, ele percebe, portanto, não busque mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre o mundo. A percepção é o resultado e não uma causa. E por isso, que qualquer ordem das dificuldades e milagres é sem magnitude, insignificado. Tudo que é contemplado com visão é curado e santo. Nada percebido sem ela significa coisa alguma. E onde não há significado, há caos. A condenação é o teu julgamento sobre ti mesmo, e isso irá projetar sobre o mundo. Se o vês condenado, tudo o que vês é o que fizeste para ferir o Filho de Deus. Se contemplas o desastre, a catástrofe, e tentaste crucificá-lo, se vês santidade e esperança, tu te unistes à vontade de Deus para libertá-lo. Não há escolha a não ser entre essas duas decisões, e verás a testemunha para escolher que fizestes e aprenderás a partir daí a reconhecer qual delas escolhes. O mundo que vês apenas te mostra quanta alegria te permitiste, vem em ti mesmo a aceitar como outro. E se esse é o seu significado, então o poder dar-lhe alegria não pode deixar de estar dentro de ti. A canção esquecida. Não te esqueça de que o mundo que aqueles que não veem, tem que ser imaginado, pois o seu aspecto real lhes é desconhecido. Eles têm que inferir o que poderia ser visto de evidência sempre indireta e reconstruir suas inferências na medida que tropeçam e caem devido ao que não reconhecem ou podem caminhar sem danos através de portas abertas que pensam estar fechadas. E o mesmo acontece contigo. Tu não vês. O seu dado para inferência então estão errados. E se tropeças e cais sobre as pessoas que não reconheces, mas falhas em estar ciente de que podes atravessar as portas que pensavas estarem fechadas, mas que estão abertas diante de olhos que não veem, esperando para te dar as boas-vindas. Como é tolo tentar julgar o que poderia ser visto no lugar disto. Não é necessário imaginar como o mundo tem que ser. Ele precisa ser visto antes que reconheças pelo que é. É possível te mostrar quais são as portas que estão abertas e podes ver onde está a segurança, qual o caminho que conduz à escuridão e qual é o caminho que a luz. O julgamento sempre te dará direções falsas, mas a visão te mostrar ainda aonde ir, porque deveria adivinhar. Não há necessidade de aprender através da dor, e lições benignas são aprendidas alegremente e lembradas com contemplamento. O que te dá felicidade, tu queres aprender e não esquecer. Não é isso que queres negar. A tua questão consiste em saber se o que ele promete, se acreditasse que ele te traria aprendê-lo, não seria nenhum problema. Ainda não é uns aprendiz feliz porque ainda permanece incerto. Não tem certeza se a visão te dá mais do que os julgamentos e aprendesse que não pode ter ambos.
Os cegos se acostumam a seu mundo por meio de seus ajustamentos a ele, pensando que reconhecem o seu caminho dentro dele. Eles o aprenderam não através das lições alegres, mas devido à dura necessidade de limites que acreditaram não serem capazes de superar. E ainda acreditando nisso, gostam dessas decisões e se surpreende a eles porque não podem ser. Não compreendem que essas ações os mantêm cegos. Nisso eles não acreditam. E assim mantêm um mundo que aprenderam a ver em suas imaginações, acreditando que sua escolha é essa ou não, nenhuma. Eles odeiam o mundo que aprenderam através da dor e pensam que todas as coisas que estão nesse mundo servem para lembrá-los de que são incompletos e amargamente destituídos. Assim definem as suas vidas e onde vivem, ajustando-se a elas como pensam que devem. Com medo de perder o pouco possuem, e assim é com todos os que veem o corpo como tudo o que tem e tudo o que os meus irmãos têm. Eles tentam alcançar uns aos outros e falham outras vezes, e ajustam-se à solidão, acreditando que manter o corpo a salvo, o pouco que tem. Escuta e tenta pensar se te lembras do que vamos falar agora. Escuta. Talvez possa captar o indício de um estado antigo, não totalmente esquecido, vago talvez, mas não completamente estranho, como uma canção cujo nome há muito esquecido e as circunstâncias nas quais a ouviste estão completamente apagadas. Nem toda canção ficou em ti, mas apenas um pequeno trecho da melodia, sem ligação com qualquer pessoa local ou com qualquer coisa em particular, mas te lembrar apenas a partir desse pequeno trecho como era bela a canção, como era maravilhosa o cenário em que a ouviste, como amavas aqueles que ali estavam e escutavam. As notas nada são, no entanto, tu as mantivestes contigo por elas mesmas, mas como uma suave lembrança de algo que te faria chorar se te lembrasse de como foi caro, poderia lembrar-te, mas tem medo, acreditando que perderia o mundo que aprendeste então. E apesar disso, sabes que nada no mundo aprendeste tem nem sequer a metade do valor daquilo para ti. Ou viver se te lembras de uma canção antiga que conheceste há muito tempo e da qual gostasse mais do que de qualquer melodia que tenha ensinado a ti mesmo a apreciar desde então. Além do corpo, além do sol e das estrelas, além de todas as coisas que vêm, e ainda assim de algum modo familiar está um arco de luz dourado, à medida que o olhar se alonga em um grande círculo brilhante, e todos os círculos se enchem de luz diante dos teus olhos. O contorno do círculo desaparece e o que há dentro já não está mais contido em nada. A luz se expande e cobre todas as coisas, estendendo-se à infinidade para que sempre brilhe, e sem nenhuma ruptura ou limite por alguma. Dentro dela tudo está único e em perfeita continuidade, e nem é possível imaginar que qualquer coisa pudesse estar fora, pois não há lugar algum onde essa luz não esteja. Essa é a visão de Filho de Deus, a quem conheces bem. Aqui está, talvez, aquele que conheceu o mal. Aqui está a memória do que tu és. Uma parte disso, com tudo isso dentro de ti e unido a tudo com a mesma certeza com que tudo está unido. Aceita a visão que pode mostrar isso e não um corpo. Conhece a antiga canção e conhece bem. Nada jamais te será tão caro como esse antigo hino de amor com o Filho de Deus ainda canta a seu Pai. E agora os cegos podem ver, pois a mesma canção que canta em honra ao seu Criador glorifica também a Ele. A cegueira que fizeram não será capaz de restituir a memória dessa canção, e como contemplarão a visão do Filho, lembrando-se de que é apenas a respeito de qual estão tentando, o que é um milagre, senão essa lembrança. Existe alguém em quem essa memória não esteja, a luz em um só despertar, a luz em todos. E quando há vez em teu irmão, tu estás lembrando por todos. E aí? Quem quer falar? Seguir no baile, hein?
Olá, Hello, boa noite. Entrou. boa noite. Boa Tudo bem, noite. meninas? Tô no carro, tá escura a luz. Ah, tem outra. Arrasou, obrigada. Fui rápida, mas fui objetiva. Você leu E rapidinho. foi o flash. Você leu até que parte? Ela leu um todo. A canção Não, esquecida. tá. A parte 1, razão e percepção. Ela tá na Leu. 2 agora. E aí eu fui 2. Aí Vai acho que eu continuar fui ler. lendo? Bom, depois a gente faz um resumo. Então vou continuar. 2. A responsabilidade pelo que se vê. Nós temos repetido quão pouco te é pedido para aprenderes esse curso. Essa mesma boa vontade que é pouca é o que precisas para ter todo o orçamento transbordado em alegria. A pequena dádiva que oferece ao Espírito Santo, pela qual ele te dá tudo. O muito pouco sobre o qual se baseia a salvação, a diminuta mudança da mente através da qual a crucificação é transformada em ressurreição. E sendo verdadeira, é tão simples que não pode falhar em ser completamente compreendida, rejeitada sim, mas não ambígua. E se escolhes ir contra ela agora, não será porque é obscura, mas porque esse pequeno custo pareceu, no teu julgamento, ser grande demais para ser pago pela paz. Essa é a única coisa que precisas fazer pela visão, pela felicidade, para ficares livres da dor e escapares completamente do pecado, para que tudo isso te seja dado. Dize apenas isto, mas dize-o com convicção e sem reservas, pois aqui está o poder da salvação. Eu sou responsável pelo que eu vejo, eu escolho os sentimentos que experimento e eu decido quanto à meta que quero alcançar. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedi. Não me enganes. Hã? Onde Tá, tá escrito isso? vai na parte Muito bom 2, isso. ele tá bem. Deixa eu virar a câmera. Olha pro livro. Olha aqui pro livro. Tá vendo? Essa partezinha aqui, ó. Aham. Linda essa Não parte, enganes vai. mais a ti mesmo, pensando que és impotente diante do que é feito a ti. Apenas reconhece que tem estado equivocado e todos os efeitos dos teus equívocos desaparecerão. É impossível que o Filho de Deus seja simplesmente conduzido por eventos exteriores a ele. É impossível que os acontecimentos que vêm a ele não tenham sido sua escolha. Seu poder de decisão é o determinante de toda a situação na qual ele parece se achar por acaso ou por acidente. Nenhum acidente ou acaso é possível dentro do universo como Deus o criou, fora o qual não há nada. Sofre e terás decidido que o pecado terá a tua meta. Ser feliz e terás dado o poder da decisão àquele que tem o poder de decidir-se por Deus por ti. Essa é a pequena dádiva que oferece ao Espírito Santo. E, inclusive, essa te é dada para que dês a ti mesmo, pois através dessa dádiva te é dado o poder de liberar o teu Salvador para que ele possa te dar a salvação. Não te ressintas, então, por esse pequeno oferecimento. Nega-o e mantens o mundo da mesma forma como vês agora. Entrega-o e tudo que vês se vai com ele. Nunca tanto foi dado por tão pouco. No instante santo, essa troca é efetuada e mantida. Aqui o mundo que não queres é trazido àquele que queres, e aqui o mundo que queres te é dado porque o queres. Entretanto, para isso, em primeiro lugar, o poder do teu querer tem que ser reconhecido. Tens que aceitar a força, este poder, tens que aceitar a força deste poder e não a sua fraqueza. Tens que perceber que é o que é suficiente forte para fazer o mundo. Pode deixar que ele se vá e pode aceitar a correção, se estiveres disposto a ver que estavas errado. O mundo que vês não é senão a vã testemunha de que estavas certo. Essa testemunha é insana. Tu a treinaste no testemunho que ele te dá. E quando ela o deu de volta a ti, escutastes e te convencestes que o que ela viu era verdadeiro. Tu fizestes isso a ti mesmo. Vê apenas isso e verás também como é circular o raciocínio sobre o qual se baseia o teu ver. Isso não te foi dado. Isso foi a tua dádiva a ti e ao teu irmão.
Assim sendo, que estejas disposto a deixar que ela seja tirada do teu irmão e substituída pela verdade. E à medida que olhas para a mudança do teu irmão, ser-te-á dado e vê-lo em ti mesmo. Talvez não vejas a necessidade que tens de fazer este pequeno oferecimento. Então, olha mais perto para o que ele é. E muito simplesmente vejas nele toda a tua troca da separação pela salvação. O ego não é mais do que uma ideia segundo a qual é possível que coisas aconteçam ao Filho de Deus sem a sua vontade, e, portanto, sem a vontade do seu Criador, cuja vontade não pode ser separada da sua própria. O que substitui a vontade do Filho de Deus, isto é, uma louca revolta contra o que não pode deixar de ser para sempre. Essa é a afirmação de que ele tem o poder de tornar Deus impotente, e assim tomar para si o poder de Deus, e deixar sem aquilo que tem sido a vontade de Deus para ele. Essa é a ideia louca que entronizaste sobre os teus altares e adoras. E qualquer coisa que ameace parece atacar a tua fé, pois é aqui que ela está investida. Não penses que não tem fé, pois a tua crença e confiança nisto são de fato fortes. O Espírito Santo pode te dar fé na santidade e visão para vê-la, com bastante facilidade. Não deixes aberto e desocupado o lugar onde é o lugar das dádivas, onde elas deveriam estar. Colocaste os teus ídolos e alguma outra coisa. Tu dás a realidade e essa outra vontade, que parece te dizer o que tem que acontecer. E, portanto, o que te mostraria outra coisa não pode deixar de parecer irreal. Tudo o que é pedido é abrir espaço para a verdade. Não te é pedido que faças ou executes o que está além da tua compreensão. Tudo o que te é pedido é que as deixe entrar. Apenas pare de interferir com o que acontecerá por si mesmo, simplesmente que reconheças de novo a presença do que pensaste que tinha descartado, que estejas disposto por um instante a deixar os altares livres do que depositares sobre eles, e o que realmente lá está, tu não podes deixar de ver. O instante santo não é um instante de criação, mas de reconhecimento, pois o reconhecimento vem da visão. O desfazer não é tarefa tua, mas de fato depende de ti dar boas-vindas a isso ou não. A fé e o desejo caminham de mãos dadas, pois todas as pessoas acreditam naquilo que querem. Nós já dissemos que o ego faz de conta que a fantasia é real, pois essa é a forma que ele lida com aquilo que quer para fazer com que seja assim. Não há melhor demonstração do poder do querer e, portanto, da fé para fazer com que suas metas pareçam reais e possíveis. A fé no irreal conduz a ajustes da realidade, de forma a fazê-la adequar-se à meta da loucura. A meta do pecado induz a percepção de um mundo amedrontador para justificar seu propósito. O que desejas, tu verás. E se a sua realidade é falsa, mantê-las por não reconheceres todos os ajustes que nela introduzistes para fazer com que seja assim. Quando a visão é negada, a confusão de causa e efeito vem a ser inevitável. O propósito agora passa a ser o de manter obscura a causa do efeito e o de fazer o efeito parecer como a causa. Essa aparente independência do efeito permite que ele seja considerado como algo que existe por si mesmo e capaz de servir como uma causa para os eventos e sentimentos para aqueles que o faz pensar que ele causa. Anteriormente, nós falamos do teu desejo de criar o teu próprio Criador e ser pai ao invés de filho para com ele. Esse é o mesmo desejo. O filho é o efeito, cuja causa ele quer negar. E assim ele parece ser a causa, produzindo efeitos reais. Nada pode ter efeito sem uma causa, e conduzir os dois simplesmente é falar na compreensão de ambos. É igualmente necessário que reconheças que fizeste o mundo que vês, assim como que reconheças que não criastes a ti mesmo. Ambos são o mesmo equívoco. Nada que não tenha sido criado pelo teu Criador tem qualquer influência sobre ti. E se pensas que o que fizestes pode te dizer o que vês e sentes, e se colocas a tua fé na habilidade
dessas coisas para fazer com que seja assim, estás negando o teu Criador e acreditando que fizeste a ti mesmo. Pois se pensas que o mundo que fizeste sem poder para fazer de ti o que ele quer, estás confundindo o pai e o filho, efeito e fonte. As criações do filho são como as do seu pai. No entanto, ao criá-las, o filho não se ilude achando que que é independente de sua fonte. A sua união com ela é a fonte da sua criação. A parte disso, ele não tem poder de criar, e o que faz não tem significado. Não muda nada na criação. Depende inteiramente da loucura daquele que o faz, e não pode servir para justificar a loucura. O teu irmão pensa que o que fez que fez o mundo contigo. Assim ele nega a criação. Contigo ele pensa que o mundo que ele fez, assim ele nega que ele o tenha feito. No entanto, a verdade é que tu e o teu irmão foram ambos criados por um pai amoroso, que os criou juntos e como um só. Vê o que prova o contrário e negas com toda a tua realidade. Mas admite que todas as coisas que parecem se interpor entre vós, mantém-vos afastados um do outro e separados do vosso Pai. Tu fizestes em segredo e o instante da liberação veio a ti. Todos os seus efeitos terão desaparecido, porque a sua fonte terá sido descoberta. É a sua aparente independência da sua fonte que te mantém prisioneiro. Esse é o mesmo equívoco que pensar que és independente da fonte pela qual foste criado e que nunca deixastes. Pronto, terminou o 2. Outra parte, depois a gente fala. Mayara dormiu? Ela dormiu? Hã? Será que ela dormiu? Ela dormiu. Dormiu. Mas a hora que eu dormir, vocês podem Tá bom. desligar, tá bom? Combinadíssimo. Combinar? Tá bom. Tá bom. Eu cochilei. Tá, Pode falta continuar aí. a parte 3. Eles são 8 partes, Elissa, Deixa eu olhar aqui. que a gente faz até a metade. São 8 partes. Então a gente lê até a 4 e depois falta até a 4. Tu tá com PDF aí, Ingrid? Tô. Tu quer ler? Posso ler? Deixa eu só achar aqui o trecho que eu desci pra ver. Fé, crença e visão. Essa parte mesmo, né? Todos os relacionamentos especiais têm o pecado como sua meta, pois são barganhas com a realidade, às quais a aparente união é ajustada. Não te esqueça disso. Barganha é fixar um limite. E qualquer irmão com quem tem um relacionamento limitado, tu odeias. Podes tentar manter a barganha em nome da equidade, algumas vezes exigindo que sejas tu, aquele que paga. Talvez, mais frequentemente, exigindo que o outro pague. Assim, em equidade, tenta aliviar a culpa que vem do propósito que foi aceito para o relacionamento. E é por isso que o Espírito Santo tem que mudar o seu propósito de forma e torná-lo útil para ele e incapaz de causar danos a ti. Se aceitas essa mudança, terás aceito a ideia de abrir espaço para a verdade. A fonte do seu pecado se foi. Podes imaginar que ainda experimenta dos seus efeitos, mas não é o teu propósito e já não o queres. Ninguém permite que um propósito seja substituído enquanto deseja, pois nada é tão valorizado e protegido quanto uma meta que a mente aceita. E isso ela perseguirá de forma sinistra ou feliz, mas sempre com fé e com persistência que a fé inevitavelmente traz. O poder da fé nunca é reconhecido se é colocado no pecado, mas sempre é reconhecido se é colocado no amor. Por isso é estranho para ti que a fé possa mover montanhas? Essa façanha é de fato pequena para tal poder, pois a fé pode manter o Filho de Deus acorrentado enquanto ele acredita que está acorrentado. E quando for libertado dessas correntes, isso se dará simplesmente porque ele já não
mais acredita nelas, retirando a fé em que possam prendê-lo e colocando-a, ao invés disso, na sua liberdade. É impossível colocar a mesma fé em direções opostas. Quando fé que desde o pecado retira da santidade, e aquela que oferece a santidade foi retirada do pecado. Fé, crença e visão são os meios pelos quais a meta da santidade é alcançada. Através delas, o Espírito Santo te conduz ao mundo real e para longe de todas as ilusões nas quais a tua fé foi depositada. Essa é a sua direção, a única que ele jamais vê. E quando te desvias, ele te lembra de que não existe senão uma: a sua fé, a sua crença e a sua visão. Todas elas são para ti. E quando estiver aceito completamente no lugar das tuas, não mais será necessário delas. Pois a fé e a visão e a crença têm significado somente antes de ser alcançado o estado da certeza. No céu são desconhecidas, entretanto, é através delas que alcanças o céu. É impossível que falte fé ao Filho de Deus, mas ele pode escolher onde ela é depositada. A ausência de fé não é falta de fé, mas fé no nada. Não falta poder à fé, que é dada às ilusões, pois é através dela que o Filho de Deus acredita que é impotente. Assim, ele não tem fé em si mesmo, mas é forte na fé em suas ilusões a respeito de si mesmo, pois a fé, a percepção e a crença tu fizeste como meios de perder a certeza e achar o pecado. Essa direção louca foi escolha tua, e através da tua fé naquilo que escolhestes, tu fizeste o que desejaste. O Espírito Santo tem uma utilidade para todos os meios que conduzem ao pecado, através dos quais buscastes achar o pecado. Mas à medida que ele os usa, conduzem para longe do pecado, porque o seu propósito está na direção oposta. Ele vê os meios que usa, mas não o propósito para o qual o fizeste. Ele não os tomaria para ti, pois vê o seu valor como um meio para o que ele quer para ti. Tu fizestes a percepção de tal modo que possas escolher entre teus irmãos e buscar o pecado com eles. O Espírito Santo vê a percepção como um meio de te ensinar que a visão de um relacionamento santo é tudo o que queres ver. Então darás a tua fé à santidade, desejando-a, acreditando nela devido ao teu desejo. A fé e a crença passam a ser ligadas à visão, assim como todos os meios de alguma vez serviram ao pecado são agora redirecionados para a santidade. Pois o que pensas que é pecado é limitado, e aquele que tentastes limitar ao corpo, tu odeias porque temes. Na tua recusa em perdoá-lo, queres condená-lo ao corpo, porque os meios para o pecado são preciosos para ti. E assim o corpo tem a tua fé e a tua crença. Mas a santidade quer libertar o teu irmão, removendo o ódio através da remoção do medo, não como um sintoma, mas na sua fonte. Aqueles que querem libertar os seus irmãos do corpo não podem ter medo. Eles renunciaram ao meio para o pecado, escolheram permitir que todas as limitações sejam removidas, como desejam contemplar os seus irmãos em santidade. O poder da sua crença e fé vê muito além do corpo, dando apoio à visão e não obstruindo-a. Mas, em primeiro lugar, eles escolheram reconhecer o quanto a sua fé limitava a sua compreensão do mundo, desejando colocar o seu poder dessa fé em outro lugar, caso lhe fosse dado um outro ponto de vista. Os milagres que se seguem à sua decisão também nascem da fé, pois a visão é dada a todos aqueles que escolhem olhar para longe do pecado, e eles são conduzidos à santidade. Aqueles que acreditam no pecado têm que pensar que o Espírito Santo pede sacrifício, pois é dessa forma que pensam que seu propósito é realizado. Irmão, o Espírito Santo sabe que o sacrifício nada traz. Ele não faz barganhas, e se buscas limitá-lo, tu odiarás, porque estás com medo. A dádiva que ele te deu é maior do que qualquer coisa que exista deste lado do céu.
Um instante para o reconhecimento está próximo. Une a tua consciência. Podes ver por causa dele. O sacrifício que pois sacrifício tem que ser extraído de um corpo e por outro corpo. A mente não poderia nem pedi-lo, nem recebê-lo por si mesmo, assim como o corpo também não poderia. A intenção está no corpo para carregar os meios para o pecado nos quais a mente acredita. Assim, a união do corpo com a mente é uma crença inevitável daqueles que não dão valor ao pecado. E assim, o sacrifício é invariavelmente um meio para a limitação e, portanto, para o ódio. Pensas que o Espírito Santo se preocupa com isso? Ele não te dá aquilo que é seu propósito afastar de ti. Pensas que ele te quer privar de algo para o seu próprio bem. Mas bem e privação são opostos e não podem ser unidos de modo significativo, de forma alguma. Isso é como dizer que a lua e o sol são um só, porque eles vêm com a noite e o dia, e assim não podem deixar de ser unidos. Entretanto, ver um não é senão o sinal de que o outro desapareceu de vista. E também não é possível que aquilo que dá a luz seja uno com aquilo que depende da escuridão para ser visto. Nenhum exige o sacrifício do outro, porém, cada um depende da ausência do outro. O corpo é feito para um sacrifício, para o pecado, e na escuridão ele ainda é visto assim. No entanto, à luz da visão, ele é contemplado de maneira bastante diferente. Podes ter fé nele para servir a meta do Espírito Santo e dar a ela poder para servir como meio de ajudar os cegos a ver. Mas ao ver, eles olharão para o que vem depois do corpo, assim como tu. A fé e a crença que deste ao corpo devem ser colocados no que está além. Tu destes a percepção, a crença e a fé próprias da mente para o corpo. Deixa que elas agora sejam devolvidas ao que produziu e ainda pode usá-las para salvar-se do que fez. A Jana vai para o próximo? Acabou. Ah, dormiu? Vocês querem Eu desligar? acho que dormiu. Lê logo o 4, porque aí fica na metade, né? Depois eu entro e derrubo a live. Vamos terminar só a leitura do 4? Termina? Eu acho. Tá. O medo de olhar para dentro. O Espírito Santo nunca te ensinará que és pecador. Os erros ele corrigirá, mas isso não amedronta ninguém. De fato, tens medo de olhar para dentro e ver o pecado que pensas estar lá. Isso não terias medo de admitir. O medo em associação com o pecado, o ego considera bastante apropriado e sorri com aprovação. Ele não tem medo de deixar que te sintas envergonhado. Não duvida da tua crença e da tua fé no pecado. Seus templos não tremem em função disso. A tua fé em que o pecado está lá apenas testemunha o teu desejo de que ele lá esteja para ser visto. Isso apenas parece ser a fonte do medo. Lembra-te de que o ego não está sozinho. O domínio do ego é moderado e seu inimigo desconhecido. A quem ele sequer nem pode ver, ele teme. Em alto e bom som, o ego te diz que não olhes para dentro, pois se o fizeres, os seus olhos tocarão o pecado e Deus te transpassará, cegando-te. Acreditas nisso e assim não olhas. No entanto, esse não é o medo que o ego esconde, nem o teu, que serves a ele. Em alto e bom tom, de fato, o ego reivindica que é alto demais e com frequência demais, pois de trás desse grito constante e dessa proclamação frenética, o ego não está certo de que assim seja. Atrás do seu medo de olhar para dentro, por causa do pecado, existe ainda um outro medo, medo que esse se faça o ego tremer. O que aconteceria se olhasses para dentro e não visses pecado algum?
Essa questão amedrontadora é algo que o ego nunca pergunta, e tu que a perguntas agora estás ameaçando todo o sistema defensivo do ego, de modo por demais grave para que ele se incomode em fingir que é teu amigo. Aqueles que se uniram aos teus irmãos desligaram-se da crença em que a sua identidade está no ego. Um relacionamento santo é aquele no qual tu te unes com o que é parte de ti mesmo na verdade. E a tua crença no pecado já foi abalada e agora também não te falta inteiramente a disponibilidade de olhar para dentro e não vê-lo. A tua liberação ainda é apenas parcial, ainda limitada e incompleta. No entanto, já nasceu dentro de ti. Não estando totalmente louco, tem estado disposto a olhar para grande parte da sua insanidade e reconhecer a loucura disso tudo. A tua fé está se movendo para dentro, além da insanidade para a razão. E o que a tua razão te diz agora, o ego não quer ouvir. O propósito do Espírito Santo foi aceito pela parte da tua mente, que o ego desconhece. Tu também não a conhecias, e, no entanto, essa parte com qual agora te identificas não tem medo de olhar para si mesma. Ela não reconhece pecado algum. De que outro modo poderia estar disposto a ver o seu propósito do Espírito Santo? Essa parte viu o teu irmão e o reconheceu perfeitamente desde o início dos tempos, e nada desejou além de unir-se e ser livre outra vez, como antes fora. Ela tem estado esperando pelo nascimento da liberdade para que a aceitação da liberação viesse a ti. E agora reconheces que não foi o ego que se uniu ao propósito do Espírito Santo. E, portanto, não tem que haver alguma outra coisa. Não penses que isso é loucura, pois isso é a tua razão que te diz e decorre perfeitamente do que já aprendestes. Não há incoerência alguma naquilo que o Espírito Santo ensina. Esse é o raciocínio dos sãos. Percebeste a loucura do ego e não te fizeste temeroso, porque não escolheste compartilhá-la. Algumas vezes ela ainda te engana. No entanto, nos teus momentos mais sãos, entretanto, não venderias o céu para possuí-los. E agora o ego está com medo. Entretanto, o que ele ouve com terror, a outra parte ouve com uma mais doce música, a canção que ansiava por ouvir desde que o ego veio à tua mente pela primeira vez. A fraqueza do ego é a sua força. A canção da liberdade que canta os louvores de um outro mundo traz a ela a esperança da paz, pois ela se lembra do céu e agora vê que o céu, afinal, veio à terra, fora do qual o domínio do ego a manteve por tanto tempo. O céu veio porque achou um lar no teu relacionamento na terra, e a terra já não pode conter o que foi dado ao céu como algo que lhe é próprio. Olha gentilmente para o teu irmão e lembra-te de que a fraqueza do ego é revelada na vista de ambos. Aquilo que ele quer manter à parte se encontrou e se uniu e olha para o ego sem medo. Pequena criança, inocente do pecado, segue na alegria o caminho para a certeza. Não te atrases em função da insana insistência do medo, segundo a qual a certeza está na dúvida. Isso não tem significado. Que importância tem para ti que isso seja proclamado tão alto? O que não tem sentido não se torna significativo pela repetição e pelo clamor. O caminho da quietude está aberto. Segue-o com facilidade, com felicidade, e não questiones o que não pode deixar de ser assim. Terminamos a parte 4. Terminamos. Tá, Ingrid, você quer entrar então para a gente encerra e derruba a live? Sim, eu vou entrar lá então, eu derrubo, aí depois a gente fala com ela para poder, como ela quer falar no final, né? Depois de ler tudo. Aí na próxima eu acho que ela deve concluir, Tá bom, então. tá? Muito beijo, gente. Eu vou, Boa um noite. beijo, vou entrar lá e vou derrubar, tá? Tá. Tá Beijo. bom.